Eu poderia te dizer que o que eu vou falar aqui agora é incrível, mas eu prefiro que você perceba isso por si só. Mais cedo ou mais tarde você perceberá que algumas coisas que a gente vai conversar vão realmente ressignificar coisas dentro de você e esse alto impacto pode realmente transformar a sua vida para uma vida melhor. E algum dia você vai me encontrar e contar como esse dia pode ter feito alguma mudança. Ivan Rocha, meu primo, forte abraço, querido. Você me chamou aí para um compromisso e esqueceu, hein? Eu não esqueci não, tô te esperando. Às vezes o silêncio é uma espera e não uma resposta. E então vamos lá. Imagina uma criança chegando perto de uma janela de um prédio e de repente. É isso aí, mano. E aí, de repente, aquele chão começa a se inclinar. Essa criança era eu, chegando perto da janela do prédio. Fala, Almir, meu chapa, forte abraço, amigo. Imagina essa criança que chegou perto da janela de um prédio, aquela janela ampla, sabe? Bem com aquela vista enorme. E eu cheguei lá, criança, e olhei pra baixo e parece que o chão começou a inclinar, querendo me derrubar. E aí eu percebi que tinha algo de errado. Eu era criança e tava com medo de altura. E aquilo me incomodou bastante. Logo depois, eu pensei o seguinte, tá na hora de eu fazer alguma coisa pra vencer esse medo. Não sei por que cargas d'água uma criança pensou isso, mas eu pensei. Talvez fosse algum desenho motivacional, né? Na época tinha um desenho que eu lembro que tinha um finalzinho sempre motivacional, era o... Nossa, qual que era o nome daquele desenho? Que tinha o Tiger. Ah, eu acho que era Thundercats. E sempre no final eles se reuniam ali à mesa e conversavam de uma forma meio bordão, meio clichê, mas era legal e eles falavam alguma coisa de motivacional. De repente foi com aquilo que eu aprendi. Porque tudo que a gente assiste, tudo que a gente vive, acaba indo parar no nosso inconsciente. E essa talvez foi mais uma. E eu falei, eu vou vencer esse medo, eu vou ressignificar isso. Lá na escola Parque, onde eu frequentei, lá no plano, se eu não me engano era 502 Norte o nome da escola. E lá tinha, na parte de trás do colégio, próximo à cerca, tinha tipo uma parte alta ali de uns 3 ou 4 metros. E tinha um lugar que ficava perto do telhado da escola, que era todo de ferro. Sabe aquele telhado de ferro que parece uma laje? Você pode andar lá por cima sem medo de cair. Mas quando chove é um barulho horrível, né? Terrível. Aquela tempestade, sei lá, não dá nem pra descrever, é muito barulho. E aí eu olhei aquilo e todos os colegas subiam lá pra pegar goiaba. Apesar de eu não gostar de goiaba, eu falei, cara, tá na hora de eu vencer esse meu medo e eu vou colocar isso à prova agora. E eu fui, com medo mesmo eu fui. Subi na parte alta lá do telhado, como se fosse uma tartaruga em câmera lenta. E aí na hora que eu cheguei lá no finalzinho, eu olhei todos os colegas ali da escola, lá peregrinando por cima do telhado. Eu dei aquela olhada e percebi, eu tô com medo, mas eu consigo controlar esse medo. E aí dali mesmo eu desci, porque eu não ia querer pegar goiaba e também eu podia levar uma advertência por estar lá em cima, que muitos colegas levaram. E aí eu voltei. Logo em seguida, eu também percebi outro medo, que foi o medo de animaizinhos de 8 patas, né? Os aracnídeos. Eu tinha um medo terrível de aranhas. O Ivan, se ele estiver aí na live, ele vai lembrar bem disso. E aí eu falei, eu também quero vencer esse medo. Eu olhava pra aranha e eu tinha uma repugnância, ficava meio assustado, como se ela tivesse algum superpoder. Isso também me incomodava. Eu falei, olha, eu vou vencer esse medo. Comecei a pegar toda a aranha que eu achava pelo caminho, eu dava um jeito de capturar ela e ficava... Aí ó, o Ivan tá rindo, ele sabe que é verdade. E aí eu capturava aquele bichinho e colocava lá e eu armava alguma coisa pra ele comer. Pegava uma mosca, um mosquito, uma lagartixa pequenininha e dava. E aí eu, com o tempo, fui ressignificando isso. Ainda me assustava, até hoje ainda me assusta um pouco a aranha, não sei porquê, mas é um medo que eu respeito pra não passar dos limites, mas eu não me paro. Quando eu vou pra alguma fazenda que tem alguma aranha, eu já fui pra uma fazenda que tinha uma aranha desse tamanho, aranha Golias, é uma caranguejeira desse tamanho assim. E eu não gosto de matar esse tipo de animal. Eu pego uma vasilha, uma bacia, coloco ela dentro e solto lá no pasto. Porque hoje em dia eu não tenho mais medo, né? Se fosse naquela época eu não conseguiria. E eu conheço também que tem algumas aranhas que são muito agressivas, como a armadeira, eu não chego nem perto. E aí eu consegui vencer mais um medo. Aí, olhando pra essa perspectiva, né? Foi chegando a vida adulta, a adolescência chegando, casei. Quem casa tem que trabalhar, tem que arrumar uma casa, né? E aí eu fui trabalhar. E como você devia imaginar, bom, hoje em dia eu sou terapeuta, né? Mas o meu primeiro emprego não foi esse. Eu comecei a trabalhar nas vendas. E, assim, eu caí de paraquedas. E esse foi o meu primeiro deserto. Nessa live de hoje eu vou falar sobre desertos e oceanos. E onde que você está na sua vida? Você está passando por um deserto ou você está vivenciando já o seu oceano? Por que oceano e por que deserto? Os desertos geralmente eles são escassos, eles não são locais onde você possa morar, onde você possa fazer a sua habitação. São lugares de transição, onde você vai peregrinar, vai sofrer o pão que o diabo amassou, como a gente vê em muitas histórias bíblicas onde teve algum contexto relacionado ao deserto. E já no oceano, eu costumo falar que é um lugar de prosperidade. Se você cair o seu avião, o seu helicóptero, ou se você estiver num largados e pelados da vida, e você estiver perto do oceano, a chance de você sobreviver e viver com uma certa prosperidade é muito grande, né? Por quê? Ali tem muitos recursos de animais para você pegar,
coco que pode acabar parando ali perto de você, lixo, né, na hora de uma sobrevivência, até o lixo é importante. Você pode achar um lixo ali, um resto de rede, você pode achar plástico, uma garrafa, e tudo isso vai te ajudar, são recursos. Assim como na terapia, que a gente encontra e busca esses recursos para que você possa ter uma vida mais firme, mais próspera, mais equilibrada, com mais facilidade, né? Quanto mais para que servem as ferramentas? As ferramentas servem para fazer aquilo que a gente não consegue. Um macaco, talvez ele consiga pegar ali com a pontinha do dedo um gorila e apertar ali com tanta força que ele conseguiria girar um parafuso com facilidade. Já o ser humano não tem essa força, essa destreza toda. Ele vai precisar de quê? De uma ferramenta. Então, esses recursos que a gente usa no nosso dia a dia, que são as nossas ferramentas, o liquidificador, que a gente não consegue fazer isso com as mãos, um carro, porque a gente não consegue correr tão rápido como um guepardo, mas a gente consegue criar, através da inteligência, um carro que vai levar a gente para onde quiser, ou até mesmo um drone para voar como os pássaros, e por aí vai. E nesse sentido, eu falo dessa questão dos oceanos. Esse meu primeiro deserto eu falo por quê? Porque apesar de não saber o que eu queria da vida, para trabalhar, para viver, eu não sabia nem o que era terapia ainda. Eu fiquei ali no comércio durante um bom tempo, porque eu gostava da competição, eu gostava da adrenalina ali de ver que todo mundo tava de olho querendo pegar ali o que era meu e eu tinha que defender, tinha muita estratégia. Eu sempre gostei, sempre fui muito estrategista. O meu jogo favorito até hoje é xadrez, né? Eu não sou o melhor jogador, não me hiperestime, mas eu sempre gostei muito de jogar xadrez. Inclusive, se o Ivan ainda tiver aí, o pai dele, né, meu tio, já faleceu, ele era um xadrezista excelente, foi ele que me ensinou. E a gente jogava bastante quando eu tinha tempo. E aí, nessas vendas, eu aprendi muita coisa. Por quê? O deserto é um lugar onde existe muito sofrimento. No entanto, o sofrimento também está naqueles momentos onde a gente mais aprende, né? É um lugar onde a gente mais aprende. Isabel, seja bem-vinda. Estamos falando aqui sobre os desertos e oceanos das nossas vidas. E aí, aquele momento das vendas para mim, no comércio onde eu passei 15 anos, foi, na verdade, um grande aprendizado, uma grande escola, uma grande academia. Eu malhei muito ali. Tanto a mente quanto a resiliência, o corpo de ficar muito tempo em pé, às vezes meditando, às vezes querendo que o tempo passasse mais rápido, às vezes querendo que o tempo passasse mais devagar, porque o tempo também é relativo, né? Dentro da nossa mente. Se você estiver tendo uma crise de ansiedade, o tempo vai passar longamente. Segundos serão horas. Se você estiver, por exemplo, eu estava numa Black Friday da vida, aqueles minutinhos ali para mim eram pouco, porque eu queria muito mais tempo para poder vender mais. Porque tinha um prazer, uma dopamina e uma realização de um desejo envolvidas. Por isso eu falo que esse momento foi um grande deserto na minha vida, não porque foi ruim. Claro que existiram momentos bem difíceis. No entanto, todos esses momentos fizeram com que eu fosse a pessoa que eu sou hoje. Inclusive, tempos depois, quando eu cheguei para fazer o meu primeiro curso de terapia com o Lucas Naves, meu primeiro professor aí de hipnose clínica, ele me falou o seguinte: você trabalha com o quê? E eu trabalhava na época como vendedor de uma loja, acho que era da Ricardo Eletro. Hoje em dia eu acho que ela não existe mais. E aí ele falou: olha, você vai ter uma vantagem acima dos outros colegas, porque você já é acostumado a falar com as pessoas, a negociar com as pessoas, a convencer as pessoas de mudar alguns paradigmas, direcionar as pessoas ali, persuadir. E na terapia isso pode ser útil, porque às vezes você vai ter que ajudar a pessoa a ver coisas que ela não consegue, que ela não está preparada ainda para enxergar. Você vai ter que ajudar ela a achar recursos que não estão tão disponíveis, ou então que estão na frente dela, mas por algum motivo ela não consegue perceber. E isso é muito importante na área da terapia. Então, quem já é das vendas consegue também vender ideias. E essa foi a minha facilidade. Logo, então, eu percebi que todo aquele deserto que eu tinha vivido ali por 15 anos nas vendas acabou me ajudando muito nessa parte da terapia. E mais cedo ou mais tarde você encontra o seu propósito. Talvez aquela vida que você tem, às vezes, que não está te preenchendo, é porque você ainda não encontrou o seu propósito. E eu queria deixar uma chave hoje, muito importante para vocês, que é o seguinte: o que é propósito? Qual que é a diferença de propósito para o que eu simplesmente estou fazendo hoje? Bom, a maior diferença é a seguinte: o propósito é aquilo que você faz que ajuda a humanidade. Se você trabalha, você talvez esteja trabalhando para alimentar ou o seu ego, ou a sua própria vivência, as suas necessidades, aquilo que você precisa para sobreviver. No entanto, se você tem um propósito, aquilo te preenche mais pelo fato de que, além de você estar fazendo o que você gosta, de repente, você também está conseguindo ajudar pessoas com aquilo. Quando eu trabalhava na venda, eu percebia que o propósito era: eu vendia um produto e aquele produto ia auxiliar uma família a ter uma vida melhor, mais fácil, mais prática, ou com mais prazer. Por assistir, de repente, uma TV que eu vendia, eu sabia que eu estava dando ali momentos de felicidade, de repente, uma família reunida ali assistindo um jogo de futebol, ou um programa que eles gostam, ou até mesmo jogando alguma coisa ali que ajuda a família a interagir. Então eu tinha realmente um propósito, só que não era aquele propósito que eu desejava. Chegou um momento que eu percebi que eu estava no lugar errado. Meus colegas até hoje têm muito prazer em estar lá, naquele local, que pra mim era um deserto, mas que para outros colegas que têm isso como um dom, que nasceram para aquilo, que se encontraram naquele meio, aquilo ali é o oceano para eles. Até hoje, tem colegas que já compraram carros, casas e muitas outras coisas. E eu até aquele momento ainda não estava encontrado. Por isso eu resolvi passar para uma nova fase. E é muito importante também a gente perceber que na vida ela é feita de fases. E você não pode ficar preso a uma fase achando que aquilo vai ser para sempre. Se você está numa fase ruim,
Por exemplo, passando numa fase que de repente você está com alguma compulsão, algum vício. Algumas pessoas me procuram por causa de cigarro, algumas pessoas me procuram por causa de drogas, outras pessoas me procuram por causa de dependência emocional ou angústias internas que a gente pode ressignificar. Ontem mesmo eu respondi uma pergunta, tá nos meus stories depois, se você quiser dar uma olhada. E ela perguntou assim, eu sou ansiosa e sou deprimida. A primeira coisa que eu já falei pra ela é o seguinte, peraí, você não é ansiosa, você não é deprimida, você não nasceu com essas características. Essas características não fazem parte da sua identidade. Elas não podem mudar aquilo que você é capaz. Talvez em um dia ou outro isso esteja mais acentuado. E sim, vai ser difícil. Uma frase que eu gosto muito é a seguinte, se você tá cansado, descanse, não desista. Porque às vezes você pode querer desistir de alguma coisa muito importante pra você, ou até mesmo da própria vida, porque você tá cansado naquele dia. De repente o dia tá horrível, tá parecendo tudo que não tá legal. Ontem mesmo eu não tava bem. E eu percebi que era o quê? Minha garganta tava um pouco inflamada. E quando eu fico assim, eu fico meio desmotivado, eu fico brucuchu. Meu corpo fica todo doendo, eu fico desanimado. Por mais que eu busque uma motivação, até mesmo uma auto-hipnose, não consigo chegar naquele meu ápice de sempre, naquela normalidade ali de estar animado, pra frente, pra cima. Tem dias que vão ser cinzentos, tem dias de chuva, tem dias de sol. E eu não posso dizer que, hoje o dia tá de sol, tá maravilhoso, eu vou pro parque, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto. E aí a minha vida vai ser maravilhosa pra sempre. Eu posso falar isso? Eu acredito que não. Se eu não posso falar que a minha vida de alguma forma vai ser maravilhosa pra sempre, porque eu sei que isso é uma fase que eu tô vivendo, eu também não posso dizer, na pior fase da minha vida, se eu estiver lá no fundo do poço, sem lanterna, molhado até as canelas, num frio absurdo da noite, eu não posso dizer que aquilo ali vai ser pra sempre. Porque nenhuma fase dura pra sempre. Daqui a pouquinho vai passar. E aí eu tenho a chance de fazer algo pra não cair de novo lá naquele poço, né? Eu vou conseguir sair do poço, mas eu tenho que fazer alguma coisa pra quê? Pra não cair novamente naquilo dali. E essa é a vida pra todo mundo. A vida sempre vai ter atribulações. Outra coisa também que é importante a gente pensar são nos vícios. Por que a gente cai em tantos vícios, né? Tem gente que se vicia no celular, tem pessoas que se viciam em drogas, tem pessoas que se viciam em relacionamentos. E aí tá justamente naquela teoria do contraste, né? Os filósofos estoicos, eles falam que a gente não deve buscar o máximo do prazer, porque quanto mais prazer você busca, mais prazer você quer. E acaba criando uma prisão. O prazer em si, ele é uma prisão. Por quê? Eu fui numa pizzaria e a pizza era maravilhosa, coisa mais sensacional. Sabe onde que era essa pizzaria? Era no antigo Mercado Extra, onde a gente ia a pé, na Comercial Norte de Taguatinga, uma avenida bem grande. Já fazia caminhada e já comia uma pizza de micro-ondas, que na época o micro-ondas era novidade. E a gente comprava pizza, esquentava no próprio mercado, já comia ali com os amigos. E era nosso ponto auge naquele momento. E o tempo foi passando. E aí você conhece uma pizzaria melhor. E aí você já não quer mais saber de pizza de micro-ondas, molenga, molhada. Você pensa, nossa, isso aqui assado na pedra. Cara, gostoso. Aquela pizza lá é uma... Pois é, ó, Ivan já tava aí nessa época, a gente já comeu muita pizza, já fez muito essa peregrinação, né? Fazia uma barulheira danada, a galera era terrível ali naquela Comercial Norte. E aí você começa a perceber que além daquela pizzaria na pedra ali, tem uma outra pizzaria mais cara, que tem uns ingredientes mais novinhos, mais frescos. O forno é diferenciado, o mestre-chefe veio lá da Itália. E aí aquela pizza é muito mais gostosa. Aí você já não quer mais saber daquela pizzazinha ali simples de R$ 40, de R$ 45. Você já tá ali interessado numa que dá R$ 100. E isso pode ir escalonando cada vez mais. Vão existir restaurantes cada vez mais caros, pizzarias cada vez mais caros. Isso também acontece com os prazeres simples da vida, como o celular. Eu começo a mexer numa rede social e se eu não inicio um processo de autocontrole, de autodomínio, ou não tenho os recursos para isso, que é o quê? O meu emocional tá ok? Beleza, minha terapia tá em dia. Meu emocional tá ok. Então eu posso usar o autodomínio, a minha vontade própria e consigo dominar isso aí com facilidade. Mas se eu tento dominar isso aí na força bruta, com as minhas emoções ainda meio bagunçadas, é muito difícil de você sair de um relacionamento difícil. E quando eu falo relacionamento, eu falo não só com pessoas, mas também com coisas. A gente se relaciona com os nossos objetos de casa. Por exemplo, eu tenho aqui um computador na minha frente, que eu tô transmitindo aqui no YouTube e no Instagram, aqui no celular. Esse computador aqui, às vezes eu me vejo cuidando bem dele. Ontem mesmo, a minha esposa abriu ele no carro, porque tinha que fazer alguma coisa no WhatsApp e esqueceu o celular. Aí já tem o WhatsApp ali no computador. Foi lá e a gente respondeu. Só que aí a bolsa dela tava arranhando. Aí eu falei pra ela, cuidado pra não arranhar o computador. Mas não é porque eu tenho um apego por esse objeto. Pelo contrário, é porque eu penso que logo daqui a um tempo eu vou cansar dele, vou querer um mais potente ou melhor, e aí eu vou passar ele pra frente. E eu quero que a pessoa que receba tenha um prazer semelhante, uma sensação semelhante a que eu senti. Talvez isso seja meio altruísta, mas não sei, mas acaba sendo até ecologicamente correto. Eu não vou jogar uma coisa ali no lixo que pode ter utilidade pra outra pessoa. E aí eu começo a ter esse autocontrole. De quê? De dosar o meu apego. Como que eu me relaciono com esse objeto? É um objeto inanimado, mas que pode ter alguma utilidade, que vai me servir. Eu não estou simplesmente explorando esse objeto, eu estou pensando também em cuidar dele enquanto ele cuida de mim. Isso serve para uma roupa, isso serve para um carro, isso serve para uma casa. Já pensou? Você tem uma casa ou você aluga uma casa e você quebra tudo, nunca cuida de nada. A próxima pessoa que vai pegar vai passar um mau bocado. Assim como eu já peguei uma casa toda destruída, né, de aluguel, eu tive que fazer alguns reparos, ou então eu ia ficar naquela casa totalmente esculhambada, né? E assim é o nosso relacionamento com as coisas, com tudo. Ou você
E também o relacionamento consigo mesmo, tá? O bom da terapia é porque você vai ressignificar suas questões emocionais. Isso vai parar de doer um pouco. Parando de doer é como aquele avião que quer pousar e tem 4 turbinas. Só que ele não consegue desligar uma das turbinas porque ela tá com defeito. E aí, toda vez que ele vai pousar, ele tem que arremeter. Por quê? Não dá pra pousar com a turbina ligada. Já frear o avião já é difícil, porque você vai ter que usar os freios ali, e é uma situação bem desgastante ali pras rodas, né? Aí tem o motor ligado. Tem como frear esse avião? Não tem. Você vai ter que esperar o combustível acabar, ficar ali voando, pra acabar o combustível e a turbina desligar. Provavelmente isso já aconteceu na vida real em algum momento. E essa pulsão, esse impulso, quando a gente fala de pulsão na psicanálise, a gente fala desse impulso, né? Essa força motriz que te leva pra frente, mesmo quando você não quer. Por exemplo, você tem que tomar uma decisão e ao invés de raciocinar quanto àquilo com calma, né? Por exemplo, eu casado. Chega uma moça bonita, educada, agradável. Se eu tenho um monte de emoções conturbadas dentro de mim, pode ser que eu divague, pode ser que eu não consiga raciocinar. O meu coração vai tomar a decisão à frente da minha lógica, da minha razão. Quando eu ver, eu posso estar lá, demonstrando afeto, cantando a moça ou fazendo aquilo que eu não gostaria de fazer racionalmente. Por isso que eu tenho esse cuidado de preparar as minhas emoções. A mesma coisa acontece com um vício. Se eu tô com o meu coração em sofrimento, qualquer outra coisa que seja mais intensa do que aquele sofrimento, mesmo que negativamente, pode acabar me seduzindo. Tanto uma traição, quanto uma droga, que acaba sendo também uma traição contra si mesmo. Porque aquilo ali vai interferir no teu sistema físico, mental, e às vezes pode te trazer problemas a longo prazo. Por isso é importante a gente saber de onde a gente está e para onde a gente vai. Aonde a gente está pode ser que seja o deserto que você está vivendo nesse momento, assim como eu já vivi alguns desertos. E a gente sempre tem um deserto, né? Uma coisa que eu estou estudando agora, que é muito complexa, pode ser o meu deserto de agora. Ou talvez uma fase que vai acontecer que eu ainda nem sei. E aí depois vem os oceanos, né? Que são as fases boas da vida. Se você trabalha as suas emoções, você não vai tomar tantas decisões distraído, entorpecido pela raiva. Quantas vezes você já não teve problema, por exemplo, com um chefe ou com algum parente que te deixa com raiva, te deixa exausto, às vezes cansado. Às vezes pode ser até mesmo o cônjuge, uma briguinha ali difícil de lidar. E se você está com as suas emoções equilibradas, fica mais fácil lidar com esses conflitos naturais aí do dia a dia. Por isso, esses oceanos que eu costumo falar, às vezes são muito simples. É uma pessoa que acabou de fazer uma hipnoterapia ali, três sessões, ou até menos, e ela chega e fala pra mim, Wander, eu não sei o que aconteceu, mas aquela pessoa que me perturbava, me perturbou da mesma maneira, mas eu não me senti como eu me sentia antes. Eu queria muito saber por que isso aconteceu. Eu fiquei bem, parecia que não era comigo. E essa é a intenção da gente cuidar das emoções. É esvaziar esse copo emocional de sofrimentos, dores e traumas que a gente vivenciou lá no passado. Ou até mesmo o contrário. Tem pessoas que já viveram tantos prazeres no passado, na infância, que eles não se contentam com a vida que levam hoje. Que é uma vida mais difícil, tem responsabilidades, tem muitas questões a trabalhar. E a gente precisa trabalhar também aquela questão do amadurecimento. Uma vida de adulto nunca vai ser bem vivida por uma criança. A gente precisa viver cada fase na sua idade, na sua força e na sua intensidade, na sua frequência. Não dá pra querer ter uma vida de adulto tomando atitudes de uma criança. A terapia também te ajuda nesse autoconhecimento de se perceber, de se conectar com a sua própria realidade e não com aquela realidade afetiva, aquela realidade que você gostaria que fosse. Outra coisa importante que acontece com o ser humano, eu assisti um filme agora esses dias, recomendo para quem quiser assistir, é A Terra dos Sonhos. Ele tá... Onde é que eu assisti esse filme? Eu acho que foi no Netflix. Se eu não me engano, foi no Netflix. E aí, esse filme A Terra dos Sonhos, o personagem, ele tem um processo dissociativo. Ele gostava muito de fazer determinadas coisas de aventuras e coisas legais, e de repente ele se pega num trabalho chato, monótono, que ele conseguiu amar aquele trabalho da mesma forma que ele amava as aventuras. No entanto, ele sabe que ficou faltando alguma parte dele. Ele teve que tirar uma parte dele ali que era importante e jogar fora, deixar pelo meio do caminho. E esse filme mostra muito isso, né? Eu vou dar um pouquinho de spoiler, mas vai ser até interessante para você ter uma compreensão dentro da terapia quando você assistir esse filme. E aí, aquela parte que faltava dele era muito importante. E sem aquela parte da aventura, sem aquela parte ali da liberdade, ele era muito reprimido, ele não queria mais contato com ninguém. Ele não casou, ele ficava sozinho em casa, ele gostava daquela solidão, aquilo ali completava ele. Só que, com o tempo, ele acaba percebendo que o mundo não tem só aquela cor. O mundo não tem só aquela emoção, aquele sentimento. Existem outros sentimentos. Assim como desagradáveis, existem também outros sentimentos e emoções que são muito bons, muito prazerosos. Com a chegada de uma sobrinha dele na casa, ele começa a ver o mundo de outra forma. E começa um processo de recuperar aquela parte que estava dissociada, aquela parte que ele abandonou no meio do caminho. E quantas vezes a gente acaba abandonando partes importantes nossas para se adequar à nova realidade? E isso acaba prejudicando muito. Se você não faz isso de uma forma racional e aprende a equilibrar as coisas, talvez você viva em constante conflito. E isso vai acabar te trazendo prejuízos enormes. Muitos prejuízos. Ninguém consegue viver pela metade. Ninguém consegue viver sem a metade de si. E principalmente quando a gente chega num relacionamento, se você já chega pela metade, fica muito difícil do relacionamento dar certo.
E essas tretas, né, a gente costuma perceber melhor, por exemplo, com a constelação familiar. Às vezes esses conflitos acontecem também na nossa construção, lá com os nossos pais. E algumas coisas que a gente aprende acabam trazendo prejuízo pra gente, ao invés de avanço, de evolução. Nem tudo que a gente aprende é bom. Em resumo é isso. Nem tudo que você aprende é bom. Assim como nem todo prédio, nem toda casa vai precisar ficar ali para sempre. Tem casas que vão precisar ser demolidas, tem prédios que vão precisar ser demolidos, e a gente precisa aceitar que sempre que a gente for reconstruir algo, a gente reconstruiu por quê? Porque teve que demolir. Tem um seriado que eu tava assistindo, às vezes aparecia lá umas casas mal assombradas, né? E o que as pessoas faziam? Demole tudo e constrói de novo outra casa. E aí as coisas já eram diferentes. Isso serve também pra gente. Se as coisas não estão boas dentro da gente, na nossa mente, nos nossos relacionamentos, às vezes é importante colocar tudo abaixo e recomeçar. Então, existem fases de deserto na sua vida e existem fases de oceanos. Você precisa entender que você não vai ficar para sempre nos desertos e possivelmente também não vai ficar sempre nos oceanos. Não vão ser só fases boas nem só fases ruins. A vida é igual àquela máquina lá dos batimentos cardíacos, né? Bip, bip. Você já viu? Aquilo ali é a melhor comunicação de como vai ser a sua vida. Enquanto houver vida, haverão altos e baixos. E você vai precisar aprender a lidar com isso. Quando aquela máquina não fizer mais nenhum sinal, é porque o jogo acabou. Então, pensando que um dia a morte vai chegar, olha para trás e percebe como que é a sua história. Essa é a história que você gostaria de contar para os seus filhos, para os seus netos. Esse é o legado que você gostaria de deixar. Porque enquanto há vida, ainda existe uma oportunidade de você viver melhor, de você construir uma história melhor. E para isso, às vezes, você precisa realmente derrubar a casa para reconstruir outra nova. Mas isso é possível e muitas pessoas fazem. E como um pressuposto da programação neurolinguística, se outros fizeram, é perfeitamente capaz que você faça também. E assim eu me despeço hoje aqui de vocês. Vou deixar essa live salva no YouTube. Se você gostou, compartilha, curte, comenta e se inscreve no canal. E a gente se vê na próxima quarta-feira às 6 em ponto. Um forte abraço, beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau.